Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a essa reunião e nessas próximas aulas aqui é um módulo destinado para você que muitas das vezes está desesperado, está doido aí porque o Facebook, tio Mark Zuckerberg, ele decidiu não te deixar mais fazer anúncios. Então aqui eu quero dar para vocês uma luz no final do caminho, né, no fim do túnel, e te mostrar algumas coisas que vocês podem fazer, tá? Nossa, eu resolvi dividir essas aulas aqui para ficar algo mais fácil daquilo que vocês precisam, mas eu já vou deixar claro logo no início. Você que é aqui, que é cliente do MTP, nós temos nosso grupo de suporte, de tirar dúvidas lá dentro do Telegram. Pode ser que muitas das vezes o banimento ou a rejeição que o Facebook te deu em alguma maneira não esteja aqui nas coisas que eu estou falando, porque existem várias maneiras vários tipos de rejeição que muitas das vezes já aconteceu com um cliente nosso que nunca aconteceu comigo, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui as mais normais e aquilo que você deve fazer quando acontecer alguma coisa. E uma das observações que eu já quero deixar, que aquilo que você deve fazer, é que se dependendo daquilo que aconteceu na tua rede social, não tem basicamente aqui naquilo que eu estou falando, o nosso grupo do Telegram está ali para isso. É lógico que mandando uma foto, explicando, né, para que a gente possa explicar da melhor forma possível para vocês. E o mais importante, ó, acendeu a luz. O mais importante, resolver o problema de vocês e ajudar vocês a sair dessa rejeição que o Facebook está te dando, tá bom? Então, pessoal, o primeiro ponto que vocês estão visualizando aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha cabeça, aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. O que é o bloqueio do Facebook? O bloqueio do Facebook, primeiramente, você tem que entender que é o seguinte: nós estamos na casa do Mark Zuckerberg, ok? Toda vez que uma pessoa, você vai na casa de alguma pessoa, você vai no país visitar, né? Existem seus costumes, existem as suas regras, as suas leis, e é a mesma coisa. Nós estamos frequentando a casa do Mark Zuckerberg, que é o Facebook, e ali dentro ele colocou algumas leis, principalmente quando a gente fala política de publicidade. O que é a política de publicidade, Cássio? É aquilo que você pode ou não colocar aqui dentro da tua rede social, tá? Quando nós falamos num público do personal trainer, do nutricionista, do treinador ali, ou do gerente que tem academia, ou até mesmo você que está assistindo isso, que nós temos alguns que são médicos e que trabalham com estética, você precisa entender que você trabalha com um nicho que é considerado um nicho black. O que é um nicho black, Cássio? É um nicho obscuro. É um nicho que tem um muro e você está em cima dele. Que você pode cair para um lado de um bloqueio do Facebook ou não. Então, saber aquilo que você pode fazer e como fazer, ele é de grande importância para que você não ande, né, na velocidade para o seu decolar dos seus negócios de forma lenta. E também que não erre por amadorismo ou falta de conhecimento. E é por isso que a gente está aqui, tá? Então, a política de publicidade, ela é algo que tá aqui, provavelmente aqui embaixo vai ter uma URL para você clicar para ir diretamente lá na política de publicidade do Facebook, tá? Ela é um conjunto de leis e ações que o Facebook ele proíbe de você fazer e muitas das vezes também aquilo que você pode fazer, né? Ele vai te falar o que você pode e o que você não pode. E muitos de vocês erram nesse ponto. E eu acredito que seja por falta de conhecimento, tá? O que que acontece? Eu, Cássio, né, já trabalhando com uma porrada de personal trainer, redes de academia, médicos, nutricionistas, entre outros, eu e toda a minha equipe, hoje a gente sabe basicamente o tipo de campanha que vai ser rejeitada ou não. Por quê? Por experiência. Mas você muitas das vezes aí cai, mesmo você sabendo, por quê? Por falta de experiência, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente fala do nicho, vamos pensar no emagrecimento, uma que todos vocês sabem que não pode. Vou dar um exemplo para você. Você coloca uma mulher ali de biquíni, ela tá gordinha, no outro lado ela tá magra. O que que o Facebook, se você sobe isso aqui, o que que ele vai ver? Ele vai ver que você está trabalhando como se fosse, ele fala assim, olha, você está fazendo bullying, você está dizendo que a mulher ali que estava acima do peso não estava legal, e depois ela ficou magra, ficou feliz. Você trabalhando com medidas de forma física, ele não deixa você fazer isso. Ele não permite, porque ele vê como se fosse um bullying, como um assédio, até muitas das vezes. Aí você pode ver que eu dei outro toque, a mulher tá de biquíni.
Mulher de biquíni, pessoal, vou falar assim para vocês, tá? Mulher de biquíni, vamos pensar, mulher de biquíni e um homem de sunga de praia. Duas fotos. E aí a gente, lógico que, por exemplo, a mulher. Vamos pensar na mulher de frente, o homem de frente. A mulher de frente, dependendo do tipo do biquíni dela, 99% vai ser bloqueado. O homem, a probabilidade dele ser bloqueado é 5%, é pequena, tá? Então, o que que acontece? Se a mulher tiver com aquele biquíni fininho, aquela coisa toda, dando a ênfase, por exemplo, nos seios ou na parte da frente ali, lógico que vai ser bloqueado, tá? Aí vamos pensar da mulher de costas, meio que mostrando um pouco mais a bunda. Cara, isso vai ser bloqueado. Aí depois depende também, né, do tipo de biquíni, se é muito fininho, se é muito maior. Esses até que são maiores também são bloqueados. Por quê? Porque existe uma política de publicidade. E a política de publicidade do Mark Zuckerberg, ele fala excesso de pele feminina, ou seja, tem muito corpo mostrando nisso daqui. Não tá legal, eu vou bloquear, não vou permitir. E aí, o que que acontece? Se você, espertão ali, espertona, fala assim, ah, tá, eu vou... Ele bloqueou, toda vez que ele bloqueia, ele te dá uma possibilidade de você solicitar uma análise. Por quê? Porque também eles erram, tá? Eles também erram. Então, isso aí também era até material de próxima aula, mas só dar um exemplo. Então, o que que acontece? Ele vai te dar uma possibilidade de análise. Se você olha aquela foto, você sabe que não pode, que botar a mulher ali quase seminua, numa posição assim, lembra até uma conotação sexual. Você sabe que não tá legal. Se você solicita uma análise de novo, é como se você estivesse chamando o Facebook de burro. O que que ele vai fazer? Ele vai falar assim, pô, eu te falei que não poderia. Porque é excesso de pele feminina. Aí muitas das vezes a mulher está numa posição, né? Lembrando conexão de conteúdo sexual adulto. Não pode. Ele vai te bloquear. E muitas das vezes é como se fosse o seguinte: pô, eu falei que você que não podia. É basicamente se ele estivesse falando isso. Agora, quer saber de uma coisa? Você vai perder sua conta. Você vai perder sua BM, que é a sua empresa, que você não vai poder mais anunciar. Entendeu? Então, geralmente, o que que acontece? Existem alguns tipos de bloqueio que muitos de vocês pecam por falta de conhecimento, ou por ignorância mesmo, ou porque querem bater de frente com o Facebook. Não adianta, pessoal. Existem fotos de biquíni, fotos de mulher acima do peso, homem, né, principalmente também, né, homem mais gordo, depois mais magro. Vocês não podem, não dá para utilizar. Existem formas de você utilizar isso para tentar burlar o sistema, né? Quando eu falo burlar, não é fazer errado, né, mas é de uma forma que ele não interprete que tem um antes e depois ali. Então, tem que tomar cuidado porque isso não pode passar. Por exemplo, se você coloca uma imagem e uma imagem de uma fita métrica, também não pode. Fita métrica tende a ser baseada na medida e peso. Ele não aceita. Então, o que que acontece? Política de publicidade, ela tá ali para quê? Para ela controlar aquilo, o tipo de anúncio que as outras pessoas vão ver. Então, se o seu anúncio ele está trabalhando muito ali com emagrecimento, ou até mesmo tem um escrito muito grande, deixe de ser gorda, cara, isso vai cair em política de publicidade. E muitas das vezes você vai falar assim, pô, Cássio, mas eu tentei fazer e ele já me bloqueou tudo. Existe essa possibilidade. Eu já tive clientes aqui que estavam com a conta de anúncios aquecida e ele subiu um carrossel. E nesses carrosséis, uma das fotos estava escrito assim: você não precisa de estar acima do peso nesse ano de 2024. Estar acima do peso não é algo que eu vejo que bloquearia. O que que o Facebook fez? Ele não gostou, ele rejeitou o anúncio, ele já foi lá na conta de anúncio e falou assim: ó, você está proibida permanentemente de usar essa conta de anúncio. Então, é mais sério do que vocês imaginam, tá? Então, nessa primeira aula aqui, só explicando um pouco mais sobre a política de publicidade, tá? Eu quero falar também sobre a importância, né, daquilo que pode, aquilo que não pode. Aquilo que pode, você tem que entender que é algo que não pode mostrar de cara qual é a sua principal intenção. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se a gente faz uma arte e tem escrito assim: olha, vamos perder essa barriga aí sua que eu sei que está te incomodando. Isso vai contra as políticas de publicidade. Por quê? É uma espécie de bullying com quem está acima do peso, correto? Você já sabe. Então, como é que eu posso pegar essa frase e alternar essa frase para que seja algo que o Facebook possa vir a aceitar? Então, olha só, isso aqui a gente já tem conhecimento. Aí você pega ali a ponta da barriga, né? Teoricamente, que a gente disse, e fala assim: olha, vamos perder aquela pochete que está sempre te incomodando? Poxa, o Facebook vai entender que pochete é a ponta da barriga ali? Não vai, entendeu? Então, são esses pequenos detalhes que você precisa de pensar na hora de estruturar a sua campanha, o seu anúncio, o seu criativo, para que você não perca tempo, né, e dinheiro também, subindo coisas que você sabe que vai ser rejeitado.
tá bom? Mais ali para frente vou te falar algumas formas de bloqueio, punições, aquilo que você pode fazer, aquilo que já não tem o que fazer, que existe muito isso. Quais são, basicamente, às vezes, né, eu tenho cliente que fala assim: "Pô, Cássio, depois que meu anúncio foi rejeitado, minha conta de anúncio do criativo do Instagram ficou ruim". Vou explicar um pouquinho também sobre isso, algumas coisas que eu vivi, que eu percebi, tá, de alguns outros clientes na frente de diversos personagens. E vamos seguir as próximas aulas aqui, tenho certeza que vocês vão aprender muito. E o mais importante, saber o que fazer quando sua conta de anúncio for bloqueada, rejeitada ou permanentemente proibida de utilizar. Bora para a próxima aula.